Então nós estamos ainda no capítulo penúltimo do livro Depressão e Obsessão e nesses tópicos sobre motivação, vontade e autoconsciência, que já havíamos iniciado na semana passada. Então, o livro Depressão e Obsessão, praticamente nós temos só algumas páginas para concluir. Possivelmente venhamos a concluir esse ano ainda. Vamos aqui ver a introdução extraída do livro Fonte Viva, capítulo 115. Vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Recorda o olhar vigilante da divina providência, que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives, onde te encontras, por iniciativa do poder maior, que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. Vamos fazer aqui algumas observações sobre esse parágrafo do livro Fonte Viva. Emmanuel, quando começa aqui dizendo a nós, vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance, ele se refere ao fato de que todos nós que somos abençoados com a revelação da doutrina espírita e começamos a tomar conhecimento de como as leis divinas funcionam ativamente, quer estejamos encarnados ou não. Isso, de certo modo, é para estabelecer em nós um clima de que, na medida em que nós nos esforçamos a estar alinhado com essas leis, vivamos tranquilos, façamos o melhor ao nosso alcance e não criemos problemas e dificuldades em termos de ansiedade ou preocupação, porque as coisas estão no seu devido lugar. E ele continua dizendo o seguinte: recorda o olhar vigilante da divina providência, que nos observa todos os passos. Aí ele salienta mais ainda esse aspecto, de que por trás de todas as ocorrências aqui na Terra, por mais conflitivas e problemáticas, as leis de Deus estão funcionando. E nós espíritas somos chamados a ter o entendimento exato de como essas leis funcionam. Lembra-te de que vives onde te encontras por iniciativa do poder maior, que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos servem. Aqui, mais ainda, Emmanuel entra nos detalhes, nos convidando à devida reflexão, quando diz o seguinte: lembra-te de que vives onde te encontras por iniciativa do poder maior. Ele se refere aqui, sobretudo, ao fato de que, boa noite, devidamente conscientizados, devemos estar atentos ao fato de que a divina providência nos coloca em lugares, em situações e em contato com as pessoas ideais para o nosso crescimento espiritual, para o êxito mais rápido possível da nossa caminhada evolutiva. Então, nada de se achar que se nasceu na família errada, que não se está no lugar certo e de que, de algum modo, temos sido alvo de algum esquecimento da providência divina. É isso que aqui nós somos esclarecidos, para não alimentar esse tipo de ideia. E concluindo, quando ele diz aqui, nos supervisiona os destinos e guardemos lealdade às obrigações que nos servem. Nesse aspecto aqui, funciona para todos nós o critério que diz o seguinte:
Faça o que é certo, não importa se você vai ser alvo de reconhecimento ou não. Tenha a conduta ideal que as suas possibilidades evolutivas lhe permitem. E não fique aliando expectativas ou observações se os outros estão cumprindo suas tarefas como devem. Toda a atenção nossa deve se direcionar de forma bem segura e firme no fato de que a providência divina nos observa, nos supervisiona, e nós devemos fazer o máximo possível de estar alinhado com as leis divinas. É isso que nos compete. Então vamos aqui dar prosseguimento à temática motivação, vontade e autoconsciência. A busca da felicidade é o objetivo máximo da vida e que estará norteando a força e a competência da vontade. Para que o indivíduo se esforce para consegui-la, a felicidade plena não é possível em um planeta como o nosso, mas é possível realizar a felicidade relativa, que é fruto do bem e da autotransformação. Então, o que está por trás de toda a nossa movimentação, de toda a nossa iniciativa de busca de trabalho e de melhoramento, está a ideia inata direcionada à felicidade, ao nirvana para os nossos irmãos orientais, ao estado de iluminação. Por trás das nossas ações está a presença, consciente ou não, dessa busca. E é com base nisso que o texto vai nos dizer o seguinte: claro que a felicidade plena não é possível num planeta como o nosso, mas isso não significa que não possamos conseguir usufruir a felicidade relativa. E essa felicidade relativa, sobretudo, tem por base o esforço em relação à prática do bem e à autotransformação. Então, se nós nos percebemos como pessoas que faz dentro das suas possibilidades a busca para o melhoramento espiritual, moral, e de estarmos, como é a própria proposta de designação para os espíritas, a busca de estar hoje melhor do que ontem, a superação das imperfeições, a gente pode e deve perceber-se nessa área de felicidade possível e relativa na Terra, de imediato. E coisa importante aqui para nós compartilharmos é de que, se a gente não estiver atento a isso, se a gente não tiver tido o esclarecimento como nós estamos tendo agora, a tendência natural do ser humano, pelo seu passado encarnatório, é sentir-se infeliz, culpado e em sentido de condenação íntima. É hábito devido à grande imagem de experiências erradas que nós cultuamos no passado. Então, mesmo agora, reencarnado numa situação melhor e procurando esforçar-se na prática do bem, se nós não estivermos atentos a trabalhar a consciência dessa felicidade relativa, a gente, por padrão habitual, está sempre se considerando infeliz, sofredor,
de má sorte, de má estrela, e que excepcionalmente consegue viver alguns momentos de alegria. É preciso trabalhar o despertamento da consciência para que a gente não se torne vítima das experiências do nosso passado encarnatório. Na sua grande maioria, experiências negativas. Continuando, nós entramos no aspecto da técnica de autoconhecimento, autodomínio para superar a depressão e a obsessão. O primeiro item que nós iremos abordar será sobre percepção. Mas vamos aqui refletir um pouco diante da questão do autoconhecimento, autodomínio para superar a depressão e a obsessão. Olha, a obsessão, desde a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu último capítulo, que trata sobre prece pelos obsessores ou pelas pessoas obsidiadas, já colocava lá que a obsessão deveria ser visto como epidemia, que assola e atinge toda a humanidade de uma forma muito vasta, muito intensa. Agora, nos dias modernos em que estamos vivendo, assoma-se a questão epidêmica da obsessão, a questão pandêmica da depressão. É por isso que esses dois elementos básicos é inclusive o título da obra que nós estamos analisando. Eu quero me referir a isso pelo seguinte: de uma forma muito intensa, é muita gente que vivencia níveis de processos obsessivos, muitas vezes inclusive associado aos depressivos. Mas mesmo que não esteja associado aos depressivos, a obsessão por si só já é devastadora na qualidade de vida que a criatura humana pode levar. E é por isso que essa técnica de autoconhecimento e autodomínio que nós vamos começar a compartilhar agora, ela é tão importante. Porque é preciso a associação desses dois aspectos. O autoconhecimento, que provém da nossa identificação como espírito imortal, temporariamente em passagem pela Terra, e a consequência do autodomínio, que tem a ver com assumir a responsabilidade e a condução do que a gente pensa e do que a gente sente, sem responsabilizar pessoas ou situações pelos nossos estados emocionais. É essa a questão. Então, primeiro tópico, percepção. É o primeiro passo no processo de mudança. Para cultivarmos sentimentos amorosos, desenvolvendo a saúde espiritual, somos convidados a nos perceber de forma plena e consciente. Então, nesse processo de mudança, onde o autoconhecimento e o autodomínio começa a se impor, a percepção, que é esse primeiro tópico que a gente está trabalhando aqui, é o passo inicial da mudança, porque ela vai nos ajudar não só na questão da própria percepção como espírito imortal, mas também dos reais objetivos da vida na Terra. Não há dúvida nenhuma que
o elastecimento dos processos depressivos, eles têm tudo a ver da observação distorcida e errada dos objetivos da vida. Afinal de contas, a depressão é o fruto direto do materialismo. É a percepção e a vivência da experiência encarnatória no plano materialista que tem levado às síndromes depressivas, os problemas graves na área da ansiedade e da má qualidade de vida pessoal que a maioria das criaturas humanas tem vivenciado. A percepção deve ser fruto de uma observação amorosa de nós mesmos. Para isso é necessário nos vermos como seres essenciais, espíritos aprendizes da vida, ainda ignorantes e em processo de evolução, que têm o direito de errar para evoluir. Então, a percepção deve ser fruto de uma observação amorosa de nós mesmos. Essa observação amorosa, ela trilha o campo do olhar de compaixão para conosco mesmos. Sobretudo pelo fato de que, essencialmente, ainda caminhando nas trilhas da imperfeição, essa imperfeição, normalmente fruto da ignorância, não pode nos levar a níveis de infelicidade ou de desarranjos e desequilíbrios pessoais devido a uma visão distorcida. Porque, vejamos bem, os propósitos máximos e mais elevados da nossa experiência como espíritos encarnados têm uma destinação certa da perfeição e da felicidade, devido à base estabelecida no amor pelo próprio Criador como um campo fértil para o êxito da nossa caminhada. Ora, qual uma das grandes causas da percepção que leva as pessoas a entrarem em depressão? Se sentirem muitas vezes num nível de experiência que julgam não merecer, ou vivenciando situações que lhe causam revolta e contrariedade, sem poderem perceber de maneira nenhuma uma razão justa para aquilo que passam. É essa visão distorcida e imperfeita da vida que abre os campos para a depressão. É lógico que, se nós, como espíritas, estivermos trabalhando ao máximo a percepção da vida pelo prisma da imortalidade, nós estaremos trabalhando em nós mesmos nos maiores antídotos contra a depressão e contra os processos obsessivos. Porque, olha, não há que duvidar que todas as incidivas obsessivas que nós podemos ser alvo, elas estabelecem como raiz original disso incitamentos a atitudes ou comportamentos infelizes, provocados por amigos ou inimigos comparsas de experiências reencarnatórias do passado, mas que só encontram sintonia em nós porque nós não fizemos o trabalho devido de reajuste perante as leis divinas. Esse trabalho de reajuste é esse da percepção consciente dos objetivos da vida. É claro que essa percepção que a gente tanto ouve falar e trabalha nos estudos se choca no dia a dia com o mundo materialista que nos aguarda lá fora. Mas é exatamente para aproveitar esses choques que nós somos chamados ao treinamento. Durante os estudos, durante a aprendizagem do valor espiritual da vida, nós construímos
as barreiras possíveis ao êxito. Quando entramos na vida, no trato diário, naturalmente, o momento adequado de colocar em prática o que a gente aprendeu. A questão toda é que quando o aluno é relapso, fujão, ou que não faz o esforço devido da aprendizagem, quando chega às horas da prova, ele não tem condições de ter êxito. Mas já aqueles que aproveitam bem a situação do aprendizado prévio e aprende as lições direitinho, quando chega a hora da prova, ele vai dar conta sem muitos receios e com os êxitos ideais imediatos a usufruir. Então, nada mais justo que nós, nos habilitando com conhecimento espírita, percebendo a vida pela realidade espiritual verdadeira, vá ter a sua experiência com a família, com a vida social ou com o trabalho, lidando com pessoas materialistas, sem muitas surpresas, mas vendo aquelas situações como sendo as ideais para colocar em prova, em verificação de aprendizagem, o que a gente reteve. Nada mais justo. Então, para isso é necessário nos vermos como seres essenciais, espíritos aprendizes da vida, ainda ignorantes e em processo de evolução, que têm o direito de errar para evoluir. E aqui é bom a gente salientar o seguinte: uma coisa é errar para evoluir, outra coisa é errar por teimosia e desequilíbrio, sendo constantemente advertido pela consciência. Porque aí o erro, em vez de ser uma atitude de portas para a aprendizagem positiva, torna-se teimosia de sofrimento e de infelicidade da pessoa. Todos os seres humanos possuem um ego e por isso temos pensamentos, sentimentos e comportamentos egóicos, negativos, distanciados da lei de amor, tanto para nós quanto para os outros, pois é fruto da ignorância que ainda trazemos. Aqui nesse texto é para nos chamar à recordação da origem da estrutura psíquica designada pelo nome de ego e que é alvo comum de todos nós humanos reencarnados. Toda a estrutura psíquica da formação do ego, ela adveio do nosso afastamento das leis de Deus, por iniciativas e decisões próprias. Em termos figurativos, a queda de Adão, Porque, pelo lado figurativo bíblico, o que levou ao erro do primeiro casal humano foi afrontar uma orientação da lei dada a eles. Aquilo é uma forma simbólica do que está por trás do surgimento do ego em toda criatura humana. Nós nos tornamos ególatras ou egoístas na medida em que sedimentamos esse afastamento das leis divinas. Distanciados da lei de amor, tanto para nós quanto para os outros, pois é fruto da ignorância que ainda trazemos. Veja, a princípio,
a razão pela qual surgiu toda essa questão de sofrimento originada pelo afastamento das leis de Deus, a princípio, deve ser vista como tentativa e acerto da criatura humana. Fato normal na nossa caminhada evolutiva. O único problema é quando nós nos tornamos renitentes no erro. Porque fazer uma opção errada, perceber que aquela opção foi errada e corrigir, é o natural da natureza, da própria natureza que nós trazemos do alto. Você tem a liberdade, o livre-arbítrio, você toma uma decisão. A decisão que você toma deu errado? Ótimo, você percebeu, retifique. Mas na medida que a criatura humana resistiu a essa retificação, é que esse afastamento das leis divinas acabou engendrando os processos doentios e de sofrimento, como sendo a forma da misericórdia divina acordar em nós o fato de que a gente se afastou demais. Se não houvesse essas balizas, a criatura humana entraria numa tragédia absoluta. A observação amorosa de nós mesmos nos levará apenas a classificar os nossos sentimentos em egóicos, portanto negativos, necessitando de transmutação, de reparação e não de julgamento e condenação. Então é aqui que o texto desse livro, que não deixa de indiretamente ter subsídios daquelas obras que nós estudamos de Joana de Ângeles, faz aqui um posicionamento em termos psicológicos de maturidade e bastante positivo, que é o quê? Que é a partir da observação amorosa de nós mesmos, do chamado olhar de misericórdia para conosco mesmo, para com nossas imperfeições e erros, sem nos tornarmos uma fábrica de condenação e de ressentimentos a si mesmos, como nós andamos fazendo muito no nosso passado. A grande questão que entrava e que causa tanto sofrimento à criatura humana é porque a forma de encarar o mundo distanciada das leis de Deus, elas ganharam muito aprofundamento no nosso psiquismo no passado encarnatório. Então, o passado encarnatório nosso de ignorância e de sofrimento estratificou, imprimiu de uma forma muito profunda a noção de sofrimento, de erro e de condenação. E agora, através da revelação espírita, nós estamos sendo chamados a modificar isso de uma vez por todas. E é essa observação amorosa de nós mesmos que é o primeiro passo nisso. Quando aqui diz o seguinte: classificar os nossos sentimentos em egóicos, portanto negativos, necessitando de transmutação, de reparação e não de julgamento e condenação. Porque, olha, toda vez que a gente estabelece o julgamento e condenação de algo que a gente tenha feito errado, naturalmente nós nos candidatamos a repetir o erro. Pior de tudo é isso. Quando a gente tem algum tipo de ação que deu errado e que muitas vezes foi até alvo de percepção pública e que a gente se autocondena, a gente é candidato à repetição de erros.
É por isso que é muito difícil a reabilitação de um criminoso, até mesmo de um ladrão. É trabalhoso, muito trabalhoso. Por quê? Porque o sentimento de condenação que eles têm contra eles mesmos, em vez de ser uma perspectiva de responsabilidade para não errar mais, é de condenar-se e, não aprendendo com o erro, repetir o erro. É por isso que é muito comum um ladrão sofrer muito, ficar condenado muitos anos de uma cadeia, e quando sair de lá, a primeira coisa que ele vai fazer é roubar de novo. Pode ter certeza que ele, pelo sofrimento que teve, ele se condenou muito, a ele mesmo. E sobretudo ao se perceber visto pela sociedade. Porque o próprio olhar da sociedade é um olhar de condenação. E nisso aí, a pessoa se candidata a repetir erros. A questão toda é porque isso é para ser visto também na nossa esfera de pequenos erros pessoais, aonde certas atitudes e decisões que a gente tomou, e depois percebermos que foi errado, em vez de aprender com o erro, a gente se condena e vai repetir o erro. É curioso como a criatura humana, qualquer um de nós, a maior dificuldade que a gente tem é de assumir responsabilidade. Pode até nos surpreender, mas é muito fácil a gente se condenar, agora se responsabilizar não. Então a gente facilmente e rapidamente diz assim: tá bom, eu errei, quero saber mais disso não. Pronto. Daqui um tempo, quando isso entrar um pouquinho no esquecimento, você vai fazer a mesma coisa. Continuemos. Todos, em maior ou menor grau, nos encontramos nas mesmas condições. Por isso necessitamos ver tanto a nós mesmos quanto aos outros com compaixão. Isto é, sabendo que por trás do erro existe um ser humano desejando acertar, mas que ainda, mesmo que ainda não tenha consciência disso. Então, esse olhar de compaixão que nós somos chamados a ter conosco mesmos, ele só vai ganhar campo de realidade se nós estivermos olhando os outros assim também. Se a gente é muito rigoroso com os erros dos outros, automaticamente a gente se torna rigoroso com os próprios erros, pelo menos a nível de consciência. E aí onde está o problema? E é por isso que numa sabedoria infinita, o Cristo disse: não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma medida com que julgardes, sereis medido. Jesus se referia à nossa consciência. Se a gente começa a trabalhar habitualmente um olhar de compaixão, de entendimento pelos erros dos outros, a gente passa a ter um olhar de compaixão para com a gente mesmo. Mas se for o contrário, é por isso que Jesus deixou bem claro: com a mesma medida o que julgardes os outros, sereis julgados. Porque na verdade o juiz está dentro de nós mesmos, está na nossa consciência. Então, por isso necessitamos ver tanto a nós mesmos quanto aos outros com compaixão. Esse olhar dos outros com compaixão
é proveniente da consciência que nós devemos ter de que todos são filhos de Deus, por mais errado que estejam, por mais temporariamente estejam afastados das leis de Deus, mas todos são filhos de Deus e destinados à perfeição e à felicidade. Portanto, o sentimento amoroso da compaixão, em substituição ao julgamento, vai nos auxiliar a nos aceitar como somos e os outros como eles são, compreendendo as atitudes egóicas que temos e que os outros têm. Essa atitude é o que nos permite levar a vida com mais leveza. Nessa percepção que a doutrina espírita vai nos colocando sobre a visão do mundo, é para nós estarmos vivendo e observando o mundo com muita leveza. Desde que de fato a gente esteja bem consciente do funcionamento das leis de Deus. O problema maior nosso é porque, com muita frequência, nós temos uma visão imediatista da vida. A gente vê, por exemplo, um crime absurdo acontecendo agora, toda a projeção nossa de perspectiva e de entendimento se volta para o agora. Como é que pode haver uma coisa tão errada dessa agora? A gente está todo preso ao presente, ao agora. E toda vez que a gente fica com a visão estreita só no agora, a vida se torna como diz Emmanuel, uma tragédia cômica. Uma coletânea de fatos absurdos, que para a maioria das pessoas, dentro da visão materialista, é uma tragédia a vida. Mas é justamente essa atitude que nós temos que estar trabalhando em nós de mudança, de percepção da vida dentro do prisma espiritual. A partir daí, facilmente, a gente também vai observar as outras pessoas nos seus erros, nos seus desacertos, com a visão de compaixão. E a vida se torna mais doce, mais leve, mesmo dentro do mundo de provas e expiações. Por isso diz aqui o texto no final, essa atitude é que nos permite levar a vida com mais leveza. Lembrando ainda aquele texto bíblico, no qual Jesus nos diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso também envolve essa percepção distorcida do mundo, porque a visão distorcida do mundo, fruto do materialismo, é uma visão que escraviza, que causa sofrimento e que tira esse olhar de compaixão que é tão importante a gente trabalhar. É necessário perceber a diferença existente entre o eu idealizado e o eu real. Perceber que não somos nem pessoas perfeitas, nem pessoas execráveis. Por isso a compaixão é tão importante, pois nos leva a pesar de nossas imperfeições a buscar o melhor. Quando o texto aqui inicia dizendo é necessário perceber a diferença entre o eu idealizado e o eu real.
Esse eu idealizado é aquele que vem da identificação nossa com o eu superior, com o divino dentro de nós, com o Cristo interno. E o eu real, aquele que é o que ainda nós nos apresentamos no clima de imperfeições, inseguranças, no atual nível evolutivo nosso. Então, perceber que não somos nem pessoas perfeitas, nem pessoas execráveis, nos ajudam no trabalho dessa visão de compaixão e de misericórdia. E ainda aqui nesse texto, quando diz, por isso, a compaixão é tão importante, pois nos leva, apesar de nossas imperfeições, a buscar o melhor. É por isso que eu lembro aqui ainda o fato de que um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo tem qual título? Bem-aventurados aqueles que têm compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos, que é um dos itens do Sermão da Montanha. Então, de onde vem a razão da qual o próprio Cristo colocou no Sermão do Monte, bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles têm o olhar da compaixão, eles têm o olhar da espiritualidade na sua experiência humana, e por isso eles de imediato já são considerados bem-aventurados. E nós podemos estar trabalhando isso em nós. Vamos aqui para o último slide do nosso estudo de hoje. É o que começa a trabalhar a temática da aceitação. Vejam só. A partir da percepção, é necessário aceitar plena, amorosa e incondicionalmente que trazemos movimentos egóicos, geradores dos pensamentos subconscientes e emoções primárias que nos obstaculizam o equilíbrio, mas que trazemos também todas as condições para superar as limitações. Então, aqui nesse segundo tópico que o livro trabalha, já que eu quero lembrar, o primeiro que nós abordamos foi percepção, e o segundo agora é aceitação. Então, a aceitação vem a partir da percepção da realidade em que nós nos encontramos. E essa percepção, ela só é de fato completa com a visão espiritual da vida. Sem a percepção a respeito da vida espiritual, nós temos uma visão troncha, curta da realidade da vida. E isso não tendo sido resolvido, nós não conseguiríamos passar para o segundo item, que é esse item de aceitação. Então, para entrarmos nessa área de aceitação, inclusive aqui eu quero destacar o seguinte: esses tópicos principais que finalizam esse capítulo é os que colocam como os métodos ideais na profilaxia e no tratamento da depressão e dos processos obsessivos. Se nós conseguirmos interiorizar esses aspectos que a gente está vendo aqui, é o antídoto da obsessão ou da depressão, que é, em essência, a visão e a percepção da vida em termos espirituais, e de
metas que transcendem o corpo físico que nós estamos utilizando. Então, voltando ao texto, a partir da percepção é necessário aceitar plena, amorosa e incondicionalmente que trazemos movimentos egóicos, geradores dos pensamentos subconscientes e emoções primárias. Como é isso? Eu quero voltar a figurar um entendimento a respeito do subconsciente, que está entre o consciente e o inconsciente. O consciente, sobretudo, é onde está o dia atual, onde a estrutura do nosso ego tem o seu campo de atuação no que a gente faz, no que a gente pensa. Abaixo dele tem o subconsciente. A questão toda é essa, é que essa faixa, em termos de divisão psicológica do subconsciente, é a intermediação do inconsciente. E o que é que a gente tem no nosso inconsciente? Emoções primárias que obstaculizam o equilíbrio. É justamente esse filtro que o subconsciente é um verdadeiro filtro. Quando nós vamos trabalhando de uma forma mais aprofundada a percepção da vida em termos espirituais, aí a gente faz com que o subconsciente filtre e não receba tanto impacto das emoções primárias do nosso passado encarnatório. É interessante aqui fazermos uma explicação proveniente desse estudo dessas obras do Projeto Espiritizar. Porque vejam, nós temos em cada experiência encarnatória uma persona, né? A personalidade na qual temporariamente nós nos identificamos, às vezes como homem, às vezes como mulher. A questão toda é que no nosso inconsciente nós temos as personas do nosso passado. E normalmente, como todos vocês sabem, essas personas do passado são meio atrapalhadas. O problema todo é quando, não fazendo o trabalho indispensável de espiritualização, personas nossas do passado mais próximas tendem a querer se impor, levando a diversos tipos de conflitos, inclusive os conflitos da homossexualidade. Esses conflitos às vezes é proveniente de uma persona que a criatura humana vivenciou de forma desastrosa, desequilibrada, no sexo oposto àquele que agora ela está temporariamente encarnada. E é justamente quando abre-se uma porta de conflito entre a última encarnação e essa, que gera para muitas pessoas determinados tipos de transtornos. Ela hoje tem a persona de homem, só que essa persona de homem, e que inclusive está na aparência física do homem, é de um passado onde a última encarnação foi como mulher e de forma desastrosa. E é daí aonde o impacto dessa forma desastrosa fica tentando se impor. Porque vocês vejam, quando nós não causamos maiores problemas na nossa experiência encarnatória, a gente reencarna sem maiores problemas. Mas quando em determinada área de nossa vida, no caso que eu estou citando, por exemplo, na área do comportamento sexual, foi desastrosa, aí a gente pode, na atual encarnação, estar numa área de conflito, justamente naquela área onde nós já andamos mal. E por isso agora estamos trilhando certos desconfortos.
Mas o mais interessante de tudo é isso, é que na medida que a gente de fato leva a sério a espiritualização nossa, nós começamos a trabalhar mais o que em psicologia a gente chamaria de individuação e não a persona. A individuação, ela se identifica com o espiritual. A gente deixa de se apegar tanto em termos de identificação com a persona atual, que na verdade é transitória. Ela não é a nossa realidade de ser. A realidade de ser nossa engloba todas as experiências encarnatórias do passado e que para a maioria de nós, muitas vezes foi no sexo masculino, no sexo feminino, que não tem problema nenhum, desde que a gente não tenha usado de forma errada a experiência encarnatória. Mas vejam, todo o processo de conflito, de dificuldade que a gente tem hoje para superar em qualquer área da emoção, é porque a gente anda se identificando mais com a persona do que com a individuação. Porque a individuação, ela engloba a transcendência da persona atual que você está usufruindo. Porque você sabe que se você hoje é homem, sua próxima encarnação pode ser como mulher, sem problema nenhum. Você pode ser mulher hoje, na próxima ser homem. Então, por que essa identificação tão proeminente com a aparência física que você está usando agora? Se a aparência física que você usa é transitória, em todos os aspectos. O trabalho que a gente faz de despertamento espiritual, ele é associado ao destaque e desenvolvimento da nossa individuação, que é diferente da personificação, que tem a ver com a persona e com o ego, com as estruturas mentirosas e ilusórias do ego que a gente tem. Mas voltando aqui para concluir essas observações, quando diz que trazemos movimentos egóicos geradores de pensamentos subconscientes e emoções primárias que nos obstaculizam o equilíbrio, mas que trazemos também todas as condições para superar as limitações. Então vejam, todas as pessoas que estão na sua experiência encarnatória, a sua grande maioria distanciada dos valores espirituais, vivem conflitos muitos, porque fica tentando emergir do inconsciente dela aquelas emoções primárias de desequilíbrios, de vícios, que tentam se impor sobre a experiência encarnatória atual e muitas vezes conseguem se impor mesmo. E é por isso que o trabalho definidor de nossa caminhada evolutiva é quando nós, buscando a espiritualização, trabalhamos a perspectiva de visão da vida pelo lado da individuação nossa, ou imortalidade em essência. E quando isso vai se firmando mesmo, as personas do passado perdem força. E a gente ergue, na atualidade, um nível de experiência encarnatória, aonde a harmonia, a paz, o equilíbrio emocional começa a se estabelecer de forma espontânea e natural o máximo possível, que é tudo o que nós queremos. O que nós mais queremos é ter relativo e constante equilíbrio na área dos nossos sentimentos e emoções. Isso a gente só consegue através da espiritualização máxima possível. Para as pessoas que estão distanciadas de objetivos espirituais na sua vida, é impossível. Porque os conflitos vêm com gosto de gás e faz
como todos nós sabemos das experiências humanas, as situações mais desastrosas, né, que faculta com que, por exemplo, só para fechar essa explicação, alguém que tinha, por exemplo, uma relação amorosa, um casamento estável, ao longo de toda a vida, e aí quando chega a maturidade existencial, já depois dos 50 anos, e isso, veja, hoje em dia, claro, a predominância sempre foi da área do homem, mas hoje ocorre até com mulheres, mas na área do homem, quando olha, se apaixona por outra mulher, e normalmente bem mais nova do que a esposa, e abandona tudo. E quem conhecia a pessoa diz: meu Deus, o que foi que houve? Fulano nunca foi assim. Como é que isso pode acontecer agora? Exatamente, porque emergiu do passado, numa área de relativa fragilidade de comportamento dele, essa persona que não foi ressignificada. Porque o objetivo da experiência encarnatória atual nossa é ressignificar as anteriores. Ressignificar como? Na medida em que eu me ajusto bem, me equilibrio e tenho um comportamento ético e moral estável na persona atual minha, esse é o objetivo dela. As outras ficam no seu devido lugar, lá atrás. Elas não assomem criando desastres de comportamento. Quando assumem criando desastres, é porque estava tudo mal resolvido. Às vezes acontece com pessoas na área da desonestidade. Alguém que era equilibrado, trabalhador, e aí quando olha aos 30, 40 anos de idade, envolve-se num roubo absurdo. E quem conhece a pessoa diz: mas como é que pode fulano ter feito isso? Exatamente. Porque dentro dele tinha uma série de personas mal resolvidas e a sua atual experiência encarnatória não esteve sendo realmente trabalhada de forma eficaz e estável. Por isso foi que assumiu. Então, finalizando aqui, para que nós não sejamos vítimas dessas emoções primárias e desses desequilíbrios de personas que nós já vivemos, só há um meio: o trabalho efetivo de espiritualização, de identificação com os objetivos elevados da vida, para que a manutenção de uma linha de emoções equilibradas e estáveis se estabeleçam de forma prazerosa, planificadora, sem deixar brechas de desequilíbrio do passado. Porque para a grande maioria da humanidade, essas brechas existem aos montes, em todas as áreas de comportamento. Então, para as pessoas que estão aí envolvidas no materialismo, para de repente ter uma atitude, uma ação que absolutamente em contraste com o que ela apresentava, bastante comum. E ela mesma, muitas vezes, quando é chamada à responsabilidade, ela diz assim: eu não sei como é que eu pude fazer isso. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Estava no lugar a cabeça. O problema é que os subsídios espirituais do passado não tinham sido resolvidos. Esse é o grande problema. Vamos então para a prece de encerramento desse tema que ainda estará sendo concluído na próxima semana. Vou pedir para André, que está aqui mais próximo, ser o intermediário aqui da prece final.